Queria chamar a Carol para dar um pulo aqui no palco. Salva de palmas. Gente, só para vocês saberem que a Carol... eu tô falando sério isso aqui, tá? A Carol, para mim, é um dos maiores executivos do iFood hoje. Eu vou tentar explicar para vocês a importância dela aqui dentro. Essa empresa, o coração dela inteiro é tecnologia. O iFood tem 6 mil pessoas, 3 mil estão em tecnologias e dados. O iFood é o maior cliente, ou é um dos 2 principais clientes, dos 3 principais clientes de todas as grandes Big Techs do mundo que atuam na América Latina. Top 3 clientes da Salesforce, iFood. Top 3 clientes da Amazon, iFood, da AWS. Top 3 clientes do Google. Top 3 clientes, não sei o quê. Top 3. Por que eu estou contando isso? Porque o nível de complexidade para você fazer deploy, fazer coisas novas, para quem não conhece o termo técnico aqui, e jogar isso no app, e no portal do parceiro, para o entregador, nos novos negócios, numa empresa de 3 mil pessoas sob a sua gestão, com um nível de escala brutal, que eu tentei passar isso pelo exemplo de nós estarmos nos principais Big Techs que atuam na América Latina. A pessoa responsável por organizar isso tudo, essa pessoa. Então, o nível de importância do trabalho dela dentro de uma empresa como a iFood é um nível ímpar. Ímpar. E ela falou, beleza, eu acordo sábado e dou um pulinho lá para botar um papo com vocês. E é por isso que eu queria, de novo, que vocês entendessem muito o espírito desse negócio aqui. Porque pessoas de forma muito protagonista e natural, apesar dessa loucura do que é o job description, o escopo de uma pessoa como a Carol, se dispõe a vir aqui bater um papo com vocês. Valeu, gente. Obrigado. Querido, obrigada. Não, e tem um temperinho aqui, tá? A gente está vivendo o planejamento estratégico agora. E o Diego, vamos lá falar um eventão pra gente falar de planejamento estratégico. Diego, eu tô pirando aqui com planejamento estratégico. Mas simbora. Troquei com algumas pessoas por aqui, falaram, e aí, vamos falar? Bora falar do que a gente domina. Bora falar do que a gente faz. Obrigada pelas palavras. Simbora, então. Pessoal, eu sou Carol, faço parte do time do iFood, vai fazer 4 anos esse ano. Sou muito feliz com a minha jornada aqui. Um dia ali, a gente vai almoçar, né? A gente pode trocar uma ideia, eu conto para vocês. Acho que eu estou na minha 7ª ou 6ª área no iFood, porque aqui a gente gosta de resolver problema. E não falta. Então, a gente vai pingando de área em área, resolvendo cada vez problemas mais complexos. Até meu primeiro gestor está aqui, que me trouxe para o iFood, e falou, ó, você está vindo para um lugar onde eu sei que você não vai ficar. A minha área vai ser a sua porta de entrada. Depois você vai percorrer esse iFood como um todo. Eu acreditei nele e, de fato, se concretizou. E a área que eu estou aqui hoje é a área de gestão. A gente tem uma área de gestão no iFood. O Marcelão aqui do time vai falar com vocês depois e abrir o modelo de gestão do iFood com vocês. E eu vou contar sobre uma etapa do modelo de gestão, que é o planejamento estratégico. Então, simbora. Aqui o que eu vou mostrar para vocês separei a nossa conversa em 2 blocos, tá? E eu costumo ser objetiva e quero passar pelos pontos para a gente ter mais momento de troca. Então, pretendo ficar aqui uns 20, 22 minutinhos com vocês, falando, e depois a gente bate um papo. Então, 2 blocos, modelo de gestão iFood, e depois, gente, eu vou revirar o planejamento estratégico do iFood com vocês. Eu vou mostrar as etapas, eu vou mostrar os símbolos, eu vou mostrar como que ele é. E, ao longo da minha fala, eu vou falar sempre 3 coisinhas com vocês que eu acho que vale vocês terem isso na mente. Vou falar de cultura / fundamento. Eu vou falar de... a última etapa aqui que eu vou falar é de símbolo. E por que eu pulei? Porque a do meio, para mim, é o principal, é o comportamento. Então, eu tenho cultura / fundamento, que é aquilo que eu vou me embasar para mover um comportamento que eu quero mover, e eu vou simbolizar esse comportamento com símbolos, com formas, com frames, com coisas que vão ficar na cabeça de todo mundo que vive o iFood. Quando ele olhar para aquele símbolo, vai falar, nó, entendi o que eu tenho que fazer, entendi como funciona, entendi o comportamento que eu tenho que ter e entendo de onde vem a cultura e o fundamento para isso. Então, vamos lá? O primeiro grande símbolo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Esse é o símbolo do modelo de gestão no iFood.
momento do print, da foto. Esse é o nosso símbolo, tá? E ele é simples, ele tem que ser simples. É a estratégia que depois leva input para o tático. O que é o tático? O tático conecta o estratégico à execução. E depois é input para uma gestão de resultados. Eu vou acompanhar isso. E é a gestão de resultados que me faz voltar para o estratégico e iterar. E entrar num processo de iteração, de pivotação, de entender o que errou, o que deu certo. É ali que eu volto e falo para as pessoas, está ruim de novo. Vamos mudar, vamos fazer diferente. Esse é o nosso símbolo de modelo de gestão no iFood, que ele é baseado em pilares. Os pilares é o que estão destacados, estratégia, tático e gestão de resultados. Dentro desses pilares eu tenho processos e dentro dos processos eu tenho ferramentas. Carol, quem que vai falar dos processos e das ferramentas? Marcelo. Depois do almoço aqui para vocês, ele vai abrir esse frame, esse símbolo do modelo de gestão e vai contar no detalhe com vocês. Eu vou contar para vocês o processo do PE, que perpassa, mas não é. Ele perpassa, mas ele não é apenas, ele não representa o todo dos pilares de estratégia e tático, beleza? O PE ele é uma parte do que é vivido na estratégia e do que é vivido no tático, tá bom? Então, vou abrir aqui para vocês, mostrei onde se posiciona o nosso planejamento estratégico, baseado em fundamento, baseado em conceito, e vou abrir com vocês como que é o nosso PE, então. Um dos grandes desafios que a gente tem aqui é responder essa pergunta. Como que eu vou ser uma empresa de 100 bi que não abre mão de velocidade e adaptabilidade, mas que precisa ter um pouquinho de ordem? E, gente, é bem pouquinho mesmo. Por isso que é simples. Por isso que o nosso modelo de gestão é simples. Eu tenho que responder essa pergunta aqui. Como que eu vou colocar os meus processos e como que eu vou gerenciar a minha complexidade? Complexidade não se reduz, complexidade se gerencia. Complexidade também aumenta, né? E aí que entra cada vez mais os nossos fundamentos, o comportamento que a gente quer gerar, o símbolo que a gente quer criar para ajudar a gerir essa complexidade. Eu não posso trabalhar no caos, eu não posso trabalhar em uma burocracia. Eu tenho que encontrar essa zona ok de trabalho, onde eu dou um guia e eu dou a autonomia. Isso é extremamente importante. E a gente gosta de trabalhar sempre no alinhamento com a autonomia, que é o quadrante que eu sou inovador e eu sou colaborativo. Todos os nossos processos do modelo de gestão bebem disso. Momento do print 2. O planejamento estratégico do iFood se resume a este slide. Este é o slide que guia o processo e as ferramentas do planejamento estratégico do iFood. A gente começa com uma etapa importantíssima, que é a etapa de estratégia. Vocês viram a apresentação do Rizzi, assim, a gente dá as mãos nesse processo, a gente atua juntos. E esse processo é muito protagonizado pela área dele. Puxado, construído, estruturado, junto com o Diego, junto com os demais C-Level aqui. E depois a gente vem para uma etapa que é o nosso W. Quando eu cheguei no iFood, há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, a gente não era um W. Ou era um I, ou não era nem o V, assim, essa etapa. Ou era uma reta, não um X, talvez uma interrogação, podia ser uma interrogação. A gente não tinha isso foi sendo construído aos poucos, a gente entendendo muito bem o que a gente ia colocar em cada momento desse para atender a nossa realidade. Acho que o Diego trouxe um ponto importante aqui com vocês, que é, vocês podem pegar esse frame aqui e levar inspirações para a realidade de vocês, mas não necessariamente aplicar 100%. Porque a gente iterou tanto isso para encaixar nos nossos temperos, na nossa forma de fazer as coisas, que precisa ser muito singular, precisa ser muito individual. Então, a gente conseguiu, a gente chegou nesse formato, a gente está bem feliz com ele, depois de grandes etapas de construção, e depois a gente tem essa etapa de execução da estratégia. Vou abrir com vocês cada uma delas, tá bom? Então, como eu disse, essa primeira é a etapa de estratégia, que é muito feito com a área do Fábio, que apresentou aqui primeiro, então eu não vou abrir, ele já abriu com vocês um pouco das análises feitas,
como a gente toma as decisões, as perguntas que a gente faz. E vou abrir com vocês as etapas seguintes. Sempre vai estar referenciado no topinho do slide que ponta de cada... que bolinha de cada etapa do W eu estou falando, tá? Então, eu estou falando da primeira agora. A gente chama de aquecendo motores. O Diego odeia esse nome. Odeia esse nome. Eu lembro quando a gente criou isso, eu falei, gente, aquecendo motores, pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Mas ficou. Primeira regra do iFood, discorde do seu líder. Discorde do seu líder. Então, a gente tem essa etapa, que é uma etapa de aquecimento mesmo. Vamos lá. O que a gente tem aqui para discutir? E, basicamente, a gente leva quase que um assessment do que foi os últimos 6 meses. A gente aqui no iFood faz planejamento estratégico semestral, então é importante vocês saberem disso. A gente traz para um momento de discussão, onde a gente traz tudo que rolou. Diego traz algumas informações de finanças. O Steca, nosso CTO, traz algumas restrições de tecnologia que são importantes a gente trazer para a mesa. E a gente tem um grande debate aqui, tá? A gente dá uma repaginada nesse assunto sempre que ele vai acontecer. Por exemplo, a gente teve o último agora, que aconteceu acho que há 2 semanas, 3 semanas, que a gente chamou ele de visão de crescimento. O Diego ficou mais feliz, porque não foi aquecendo motores. Mas é o mesmo objetivo numa outra roupagem ou numa outra temática. E ali a gente falou de assuntos que eram importantes a gente falar antes de começar tudo. Quem que participa disso? C-Level. Quem constrói isso? O time de estratégia e o time de gestão. Falando com quem? Com os líderes. Os inputs vêm dos líderes, a gente entende o mood iFood, a gente entende o que tem que ser de desafio para frente, a gente discute e constrói isso muito e tem esse momento de discussão. Claro, eu tinha certeza que você ia... Não é para criticar o nome, não. Mas é só para complementar com um tema que é muito importante. Esse é um momento em que a gente fala onde a gente chegou está uma merda. Por mais que esteja bom. Esse é o momento, e por que né, a Carol falou assim, quem faz parte é o C-Level, e aí parece, talvez para alguns de vocês pareça um negócio assim, é o clubinho ali. Não. Esse tipo de discussão você tem que ter com pouca gente. Você tem que ter com gente que você tem intimidade para poder falar e dizer, galera, parabéns, mas agora não tem mais parabéns. Agora é outro patamar que a gente vai chegar. Nisso, naquilo. E é onde você fecha o commitment. Onde você fala, cara, todo mundo concorda com isso aqui? Daqui para frente, nos próximos pontos do W, a gente só vai falar da importância de chegar nesses novos patamares. Então, é um negócio meio de sabe, fechar o grupo, né? Em esporte a gente fala muito isso, o grupo está fechado. É nesse momento que a gente fecha o grupo. Então, tem um lado aqui de muita ambição. É pouco número, análise, o resultado simplesinho. É ambição, para todo mundo sair ali olhando exatamente para onde a gente quer chegar no futuro. Total, e acho que grande parte, acho que alguém perguntou, nossa, e o foco, de onde vem? Começa aqui também. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente deixa de lado. A gente quer focar em quê? Aqui é uma hora de escolher, a gente pode ter uma lista de 10 coisas, a gente vai escolher 3. E nas outras etapas, a gente de 3 vai cair para 2. E depois de 2 vai cair para 1. Uma o quê? Uma mensagem. Uma mensagem que eu quero passar. 5.000 pessoas precisam ouvir essa mensagem e se guiar nos próximos tantos meses de construção. 6 meses de construção e de execução. Então, esse momento de aquecendo motores acontece. Depois a gente vai para a etapa, que é essa etapa de pré-work, pré-trabalho das unidades de negócio. E também das áreas cross, né? Aqui todo mundo começa a trabalhar. Então, a gente tem esse momento de discussão do aquecendo motores, a gente decide algumas coisas, a gente decide alguns caminhos. O que as áreas vão fazer? Receber o direcional do que foi discutido ali e começar a falar, nossa, então é para essa direção que eu tenho que ir. Deixa eu entender as minhas dores, deixa eu entender as minhas oportunidades. Deixa eu começar a definir, então, em cima disso, quais são os meus grandes objetivos. E aqui no iFood, a gente trabalha com a metodologia de OKR, a gente fala disso o tempo todo, isso é disseminado em toda a liderança, e a gente tem... Marcelão, desculpa aí se eu estiver dando algum spoiler,
Mas a gente tenta medir isso nas áreas, o quanto as áreas dominam ou não o OKR. Para a gente, nossa, aquela área menos, então vamos atuar mais naquela área, aquela área mais, então vamos usar aquela liderança como exemplo para divulgar e falar mais sobre aquilo. Então, nesse momento, as áreas começam a refletir sobre isso, desenhar um pouco desses objetivos. Gente, mas todo mundo tem uma clareza aqui. Tudo pode mudar. Então, ninguém é apegado. Nossa, veio o direcional tal, eu já desenhei a minha dor, eu desenhei a minha oportunidade, eu defini meu objetivo. E agora você está me falando para mudar? Ninguém faz essa pergunta. Fala, tá bom, muda, joga fora. Vamos abrir um slide novo e pensar novas dores, novas oportunidades, novos objetivos. Carol, deixa eu só fazer uma ponte aqui que eu acho super importante. A maioria das empresas que eu conheço começam o trabalho aqui nessa fase. É a maior cagada que você faz na sua vida. E é por isso que as empresas no Brasil, via de regra, crescem 5% um ano, 3% o outro, 10% um ano, 2% o outro. Por quê? Porque a nossa cabeça, pessoal, ela tem uma incapacidade, e isso é uma discussão da neurociência, não é a minha opinião, de pensar de forma exponencial. Nós não temos essa capacidade. Nós pensamos de forma linear. Portanto, se você começa, se vocês olharem aqui em especial aqui essas informações, se você começa olhando número, o que está acontecendo agora, como foram os últimos 12 meses, os últimos 2 anos, o que a sua cabeça faz olhando para os próximos 12? Ela lineariza. Então, quando vocês pegam lá o gráfico que o Fábio mostrou aqui no começo, e vocês veem aquela curva que não para de crescer, ela vem de onde? Ela vem da etapa anterior. Quer dizer para as pessoas, não linearize, porque eu não vou admitir a linearização. Eu vou dar um exemplo prático de como o mundo funciona quando você não lineariza. Em 1870, foi inventado o dirigível. Alguém um dia inventou um negócio que subia e ficava no ar. Todo mundo olhou e falou, uau! Em 1900, próximo disso, o Santos Dumont e os irmãos Wright vêm com o conceito do avião e botam aquela porra para voar. Se em 1870 você perguntasse para alguém, você acha que em 30 anos vai ter um negócio que tipo, sai voando assim? O cara ia falar, nem fudendo. Em 1930, foi criado o avião supersônico, que viaja acima da velocidade do som. Se em 1900 você dissesse para o Santos Dumont, cara, daqui a 30 anos, esse negócio seu aí, ó, que mal voa, vai estar na velocidade do som, você ia falar o quê? Nem fudendo. Em 1960, o homem está indo para a Lua. Isso é o pensamento exponencial. Isso só vem com o trabalho anterior, que é você falar, essa é a minha ambição. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas é isso que eu tenho que mirar. Se você começa nessa etapa, fudeu, você vai linearizar. É o que muitos de vocês fazem. Pega o Excel e arrasta a fórmula. Aí vocês não vão se sentir desafiados nunca a atingir alguma coisa diferente. Boa. E assim, eu encarei isso aqui como uma reunião de trabalho, tá? Então eu peguei prints mesmo do que a gente usa aqui dentro. E se vocês tiverem alguma dúvida, Carol, quero saber mais dessa etapa, a gente, no final vai ter um monte de contato aqui, me manda mensagem, a gente marca momentinhos. Então, temos essa etapa de análise de dores e oportunidades. Depois, a gente vai para um step de entender, tá, dentro do meu objetivo, eu quero rentabilizar a logística. Um exemplo. Quais que são as minhas apostas para fazer isso? O caminho, eu tenho um vasto caminho para fazer isso. Aí o time começa a pensar, quais são as minhas apostas e qual aposta parece fazer mais sentido? Qual aposta parece que tem um caminho mais claro ou um caminho mais poderoso em curva de crescimento, em curva de sucesso ou em redução grande que eu quero. E depois aqui a gente tem, no meio disso, como um todo, também a construção de tecnologia. O roadmap, gente, saibam, o roadmap nunca começa vazio. Não sei aqui quem depende de tecnologia ou quem é tecnologia que trabalha dentro de uma empresa. Saibam, se vocês dependem do time de tecnologia para começar um ano novo com vocês, o roadmap do time de tecnologia nunca começa vazio. Sempre vai ter um backlog, sempre vai ter um bug para arrumar, sempre tem coisas para incluir ali. Então, por isso que a gente tem que declarar uma visão de continuidade de tech. Porque aí os times vão ali e fazem alinhamentos com os stakeholders. Olha, você depende de mim para fazer a sua entrega, mas saiba
que 10%, 8%, 15% do que eu já vou fazer no ciclo já está definido. E está definido por quê? Porque eu tenho que sustentar, eu tenho que manter tudo que a gente fez em pé, ou eu tenho que trazer uma correção aqui, senão eu coloco em risco todo o negócio. Então, isso tudo é extremamente importante a gente considerar. E é nessa etapa. E aqui, está em caixinhas, mas isso aqui é um emaranhado de fios e alinhamento e trocas bizarro. Eu posso estar, talvez, mostrando aqui para vocês um pouco de ordem, mas é muito menos organizado do jeito que eu estou falando aqui. Mas dá certo, confiem, dá certo. Uma outra... Então, só retomando, tá? Eu falei aqui para vocês da estratégia com o RISE, falei com vocês do aquecendo motores, falei com vocês do pré-trabalho das unidades de negócio, e a gente tem a etapa lá em cima, que é a etapa do pré-planejamento estratégico. Então, entendam que o top-down alimenta o bottom-up, o bottom-up alimenta o top-down, e assim a gente vai. O W existe por conta de um fluxo mesmo, de decisão, que desce como direcional. Direcional, que desce como possibilidades. Possibilidades que são avaliadas. Avaliadas quando? Neste momento de pré-planejamento estratégico, que a gente acabou de viver, inclusive. Diego está com um monte de discussões fresquinhas, aconteceu na semana passada. E é nesse momento que C-Level ali no aquecendo motores, grupo restrito, deu o direcional, o time trabalhou bastante, elencou um monte de assuntos. Esses assuntos, objetivos, possibilidades, apostas, vão de novo para uma avaliação. Quer falar um pouco mais do pré-planejamento? Acho que vale. Não. Você, quer que fala? Você que manda. Quero. Dá seu depoimento de quem vive isso. O pré-PE, ele é um choque do aquecendo dos motores com o pre-work das BUs. Por que ele é um choque? A gente chega lá, esse é um papel muito do Fabrício, né, como a pessoa que está olhando lá para frente e diz, essa é a ambição, não dá para pensar menos que isso, não podemos admitir menos que isso. Se for assim, o efeito é esse, o efeito é aquele, e por aí vai. E aí, o time pega isso e vem para o pre-work das BUs. E aí isso ganha alguma dose de realismo. E nessa dose de realismo, um gap se abre. O pré-PE serve exatamente para a gente fechar alguns desses gaps ou admitir que eles existem. Então, o pré-PE serve para chegar e falar, cara, porra, esse negócio aí é impossível, mas eu acho que se eu testar umas 10 coisas, talvez dê. Ótimo, vamos comprar esse risco. Cara, esse aqui nada me convence. E a gente discute, e eventualmente a gente fala, é verdade, isso aqui está demais. Então, o pré-PE ele serve para ter esse choque, e aí a gente, então, definir o que vai acontecer nos próximos 12 meses, com uma visão de 6+6. E, no final, é por isso que a Carol falou, tudo pode mudar. Porque você vê que é um processo em construção. Quando a gente sai daqui, e o que está acontecendo agora é exatamente essa volta para o PE das áreas, volta muita coisa diferente. Umas cara, deu certo, nós vamos testar isso aqui mesmo. A outra cara, nós vamos ter que fazer mesmo sem ter concordado. A outra cara, isso aqui nós não vamos fazer de verdade. E, eventualmente, ainda tem um resíduo bem pequenininho que puta, surgiu um negócio na hora que ninguém pensou. E é muito legal. E aí volta para uma série de temas, como cultura. Porque se você faz isso num ambiente sem a nossa cultura, vira briga. Filha da puta, tá falando para mim essa meta aí, porque não é dele. É sério, vocês já viram isso acontecer, gente? Não é assim que acontece na maioria das empresas? Aqui a gente não tem isso. Por quê? Porque eu não quero sacanear a Carol, eu sei que ela não quer me sacanear. Mas ela pode ter uma opinião diferente da minha e a gente divergir. E para isso que serve o grupo. O grupo serve para mediar isso. De novo, o pré-PE tem poucas pessoas. O aquecendo os motores, esse ano, por exemplo, teve 4. O pré-PE teve todo o C-Level, que eu acho que são 9. Por que ele é pequeno ainda? Porque eu não consigo ter discussões nesse grau de estresse com 20 pessoas na sala. Então, exemplo típico de empresa, em especial média, grande e grande. Não, a pessoa se sente mal se não for chamada para reunião. Chama ela lá. Sério, você quer agradar uma pessoa em detrimento do resultado de um processo. Fudeu. Aí não vai sair nada daquela merda mesmo. Por quê? Porque todo mundo vai ficar com aquela cara de poker face, não quer se expor, não quer falar, e aí a coisa não rola.
Mas o que a gente sai aqui no final? Por exemplo, esse ano a gente saiu com uma frase forte, que é uma frase em inglês, né, que fala disagree but commit, que é discorde, mas se comprometa. Que é isso. A gente quebra o pau lá, no final chega em algumas decisões, a gente pode continuar discordando, mas daqui para frente a gente está comprometido. Boa, essa eu aprendi com o Diego. Liderar também é saber desagradar. Levei para a vida, assim, na minha jornada de liderança aqui no iFood. E o pré-PE acontece isso, assim, às vezes volta para a etapa de PE das áreas com algumas conversas tortas, tipo, nossa, aquilo que a gente estava construindo rasga, vamos ter que começar a desconstruir de novo. Por isso que entra o desapego, ele é muito importante aqui, o que eu comentei com vocês. Agora, PE das áreas, que a gente tem aqui o momento de planejamento das unidades de negócio. Então, aí é o detalhamento do plano mesmo. Ó, a gente já tem mais clareza, a gente vai para cá, para lá, a gente vai seguir com esse assunto, e é onde as áreas começam a construir, de fato, os seus objetivos, os seus resultados chaves, a sua curva de meta mês a mês, a última linha, né, de chegada, o quanto eu vou entregar no fim, qual que é a minha... A gente tem um racional aqui de submeta, de meta e submeta. A meta é... Porque geralmente nossas metas são moonshot. Então, a gente sobe a meta, estilinga a meta e define uns 80% daquele atingimento como submeta. É a teoria do moonshot, né? Se eu miro na Lua, se eu atingir 80% daquilo, massa. Já vai me ajudar a garantir um bom caminho. Então, a gente tem essa construção nas áreas. E aqui a gente cria um símbolo, que é esse mapa, que eu vou entrar com vocês no detalhe, de um mapa do iFood. Hoje a gente tem 4 mapas dentro da empresa, dentro do iFood. E o que é esse mapa? Acho que o Diego comentou no comecinho. Ele falou assim, ó, a gente coloca em um slide tudo o que a gente faz. E não é um slide com fonte 6. Não, é um slide resumindo, demonstrando o foco de tudo que a gente vai percorrer. Esse um slide, existe um da empresa, que consolida todo o resultado do iFood. É ele que a gente comunica para 5.000, 6.000 pessoas. E existe esse um slide por contexto. Então, eu tenho um de cada unidade de negócio, porque eu preciso desdobrar essa mensagem. Aqui vem o que é mais poderoso, né, nesse processo, para esse processo funcionar, que é a comunicação. Eu preciso comunicar para todos os níveis hierárquicos, para todo mundo a mensagem fluida. Todo mundo precisa ter clareza do que está fazendo no dia a dia e por quê. Então, esse símbolo, esse um slide, ajuda muito a gente nisso. Então, as áreas param e fazem o seu momento, a sua construção de metas, de objetivos, definem as suas métricas, montam esse um slide, que é exemplo aqui como fica, tá? Esse é de mercado e o de cima é de food delivery. E depois a gente vai para o último ponto do W, que é o nosso evento. O nosso evento, ele é um símbolo. Ele hoje, a gente tem algumas discussões, mas ele é muito focado em cultura. A Aline depois vai trazer à tarde para vocês muito sobre estes elementos de cultura que a gente tem aqui no iFood, sobre a nossa cultura no iFood. E o evento é para a gente alinhar todo mundo nesse foco. A gente compartilhar boas práticas. A gente geralmente faz 3 dias. O primeiro dia é abrir a cabeça, todo mundo numa plenária, ouvindo gente que sabe fazer coisa que a gente não sabe, e a gente precisa aprender com essas pessoas. Pessoas de dentro levantando e falando, olha, a gente está seguindo para esse caminho, a gente errou 10 vezes, mas a gente está conseguindo este aprendizado, e no próximo ciclo, que a gente chama de ciclo, aqui os próximos 6 meses, eu vou tentar isso. Daqui 6 meses eu volto para contar se deu certo. Carol, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Aqui tem um negócio para mim muito importante, que é, quando a gente chega aqui para falar com a liderança, hoje, acho que devem ir aqui umas 300, 400 pessoas, né? Isso. Por aí. 300. 300. Tem um problema aqui, que é, a maioria dessas pessoas, elas não pegaram aquele alinhamento inicial de fazer um negócio muito ambicioso. Então, a figura dessas pessoas que estão nessas telinhas, muitas delas elas vêm presencial, algumas não podem, acabam vindo aqui na tela mesmo, como vocês estão vendo, mas sempre ao vivo. É o quê? É fazer essas 300 pessoas olharem e falarem, caralho, esse cara está aqui falando com a gente nu. E esse cara está dizendo que é possível? Então, isso tira um pouco o efeito do PPT e coloca o efeito real. Então, eu vou dar um exemplo para vocês.
O meu primeiro, há 8 anos atrás, cara, 8 anos atrás, o iFood era isso aqui. Quem foi lá? Jorge Paulo Lema. Cara, o Jorge Paulo Lema ir lá falar com a gente, não é possível. E aí ele vai lá e fala, cara, eu comprei todas as cervejarias do mundo. Eu sou empresa brasileira que sou a maior cervejaria do mundo. Sei lá, há 1 ano atrás, foi eu não me lembro o cargo da pessoa, agora a área dela. Sei lá, é alguém muito sênior e importante da SpaceX, lembra? Porra, foi o cara que disse como ensinou a NASA a fazer foguete. Pô, se esse cara está me dizendo que é possível, é porque é possível fazer essas coisas. Teve um ano, acho que foi 1 ano e meio atrás, que foi o Travis Kalanick, que é o fundador do Uber. Pô, e o cara chega lá e fala, assim, cara, gente, esse é o cara que cresceu mais rápido na história uma operação de uma empresa. Esse cara foi lá falar, claro, eu fiz desse jeito, tal, não sei o quê. Então, olha a importância de ter pessoas que fazem o seu time acreditar que aquele PPT que a Carol está dizendo que é possível, existe na prática. De novo, acho que foi ela que me perguntou, é sobre psicologia. É sobre fazer a mente humana acreditar em algo. E não é o PPT. E não sou eu nem a Carol. Por quê? Porque nós estamos aqui juntos. Portanto, a minha palavra em dizer, isso aqui dá para crescer 20 vezes, ela vale menos. Porque você me conhece, eu sou um ser humano como você. Mas quando você vê o Jorge Paulo Lema 8 anos atrás, quando você vê o engenheiro da SpaceX, quando você vê o Travis Kalanick, entre muitos outros, você fala, puta que pariu, existe uma pessoa que fala e faz isso. Então, isso é muito relevante do ponto de vista psicológico. Boa, a gente tem esse momento, então, de abrir a cabeça e aprender com quem sabe, e geralmente aprender o que a gente não sabe, e acreditar no caminho que a gente precisa trilhar. E a gente tem alguns momentos lá também de refinar a discussão. Então, é um evento que a gente vai para celebrar ou ver que está tudo errado, geralmente as duas coisas. E a gente também vai para o momento de, vamos refinar aqui o que falta, o que mais que a gente precisa discutir. Então, nossa, salas e salas de discussão, e aí o Tetris, né? Como que eu faço todo mundo ter discussão importante, estar na discussão importante ao mesmo tempo. Geralmente, a gente pega uma sala para cada unidade de negócio, e salas para tecnologia, e salas para a área do cross. Então, vocês vão todo mundo para um hotel fazer esse evento acontecer e ficar discutindo, sim, porque a gente acredita nisso, a gente quer tirar isso do papel. A gente tem momento de celebrar, mas a gente tem momento de ver que está ruim mesmo e voltar para a sala e falar, melhora isso, melhora aquilo, muda aquilo. Então, a gente tem muito isso aqui rodando, acontecendo, a gente vai viver isso mês que vem, novamente. Estamos organizando isso como um todo para viver o nosso próximo 6 meses. E o símbolo mais famoso aí que a gente tem, que é o mapa estratégico. É aqui que a gente resume. É só essa caixinha aqui, tá? Esses acessórios aqui ao lado é só para explicar para vocês. Ô, Carol, não é muito legal ver as pessoas levantando? Muito! Daqui é muito legal, Vou até gente, sair ver as aqui pessoas um pouquinho. levantando para tirar a foto. É só esse símbolo aqui, tá? Esse destaque aqui, onde no topo sempre fica a nossa missão, nosso objetivo, nossa visão, que a gente mais quer. A gente destaca alguns assuntos aqui e traz para cá as nossas unidades de negócio. Esse é antigo, tá? Não está atualizado, o Diego não está atualizado. E a gente coloca abaixo o cross. Então, Kung Fu Panda, a gente é ótimo com nomes. Ótimo com nomes. A gente tem super-heróis aqui, a gente tem Marvel, que ajuda a gente com toda a resiliência, com CyberSec. A gente tem Kung Fu Panda, que é focado em custo. A gente tem o Lego, que é a construção de plataformas. Enfim, toda essa barreira aqui embaixo, que é cross mesmo. É tudo que é feito para sustentar. E tudo é simbólico, tudo significa uma coisa, tudo é simbólico. Se está embaixo, é por um motivo. Se está em cima, é por um motivo. Se tem uma imagem, é por um motivo. Então, tudo isso aqui faz sentido, cada caixinha aqui é intencional. Nada é por acaso. Às vezes a gente passa muito tempo aqui, eu e o CTO, que é o meu ponto focal, principalmente aqui no iFood hoje, a gente passa uns 40 minutos, gente, discutindo essa barrinha aqui. A cor, é que está desatualizado, mas ele pediu para eu colocar um Lego aqui. No formatinho de um leguinho, uma pecinha de Lego ali, de tão importante que o símbolo é. Então, tudo isso aqui é muito intencional. E o foco também é intenção. Tem que caber aqui, tem que estar visível, tem que enxergar.
Eu tenho que conseguir comunicar com facilidade qual é o assunto, qual é a minha métrica, onde eu quero chegar, qual que é a minha meta, para isso mover comportamento. E esse símbolo fazer sentido. Porque o fundamento e a cultura existe. Pô, eu fiz várias etapas. Eu tive quase que os 2 Vs inteiros para chegar aqui e te contar isso, os Vs do W. E a gente também faz a distribuição disso nas áreas. Então, as áreas pegam isso e a gente está começando essa etapa. Vencer a etapa do OKR tático e não o OKR estratégico. Então, esse é um desafio que a gente tem para frente, até compartilhando com vocês. E temos um momento que é comunicar. Então, comunicar para 5.500 pessoas o como a gente faz isso. E eu não vou falar no detalhe, porque tem a pessoa que faz isso muito bem, que é a Aline aqui, e faz acontecer. A gente tem um evento que chama iFood Share, que é incrível, gente. É um evento cultural, onde a gente desdobra um monte de assuntos aqui no iFood. A Aline vai contar tudo para vocês sobre isso. E a gente também tem o alfaces, gente, que virou alfaces mesmo, de alface de comer. A gente, para vocês terem noção, no palco tem uma cesta com alfaces aqui, e o Fabrício apresenta aqui mesmo. Acho que dá até para ver aqui, ó. Tem um alfacinho ali. O Fabrício apresenta nesse estúdio aqui. A gente faz, geralmente, a cada 45 dias, e ele vem e dá o tom do resultado da empresa, como está funcionando, e é assim que a gente comunica todo mundo. Contei para vocês, então, onde nosso planejamento estratégico se posiciona. Ele é naquela formação de W, onde eu tenho construção do bottom-up, construção do top-down, e tudo isso é muito intencional com inputs, outputs, e tudo isso funciona para a gente garantir que a gente não vai ter burocracia demais, que a gente vai ter autonomia demais, e fazer todo esse processo simples aqui que a gente conta funcionar. Ele é simples aqui. Na prática, não. E aí a gente tem um time de gestão que ajuda a gente a fazer e permear isso nas áreas. E o líder não quer fazer tal formato, não tem problema. Qual formato funciona? A gente não é apegado à metodologia. Eu falo que metodologia é bom quando funciona. Se não funciona, a gente adapta, a gente muda, a gente tira. E o fim, a gente tem muita clareza. A gente precisa fazer o que é melhor para a gente. É isso. Boa. Boa.